Muito bem. Muitas vezes os professores, eles solicitam de você aluno, de você aluna, uma postura adequada em sala de aula ou em casa para com os seus estudos. Mas como se organizar? Como se preparar? Como adequar o seu dia a dia a esses estudos? Então é justamente isso que eu vou tentar auxiliar vocês hoje nesta videoaula, ok? Vamos lá? Muito bem, este vídeo pretende auxiliar você a como se preparar na sala de aula e na escola para ter o seu momento de estudo e de aprendizagem muito mais fácil para os vestibulares e até mesmo para a sua prova no ensino médio. A primeira dica que eu dou a você é saber se portar de maneira adequada em sala de aula, ou seja, deixe os eletrônicos de lado, deixe o celular de lado. O celular ele possui muitos atrativos, as redes sociais, as mensagens, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Snapchat, ou seja, todos esses equipamentos é lógico que vão tirar a sua atenção. E isso vai fazer com que o seu momento de aprender e também de prestar atenção à aula fará com que de fato apresentará uma lacuna. Então, isso é dica importantíssima. Por mais que você tenha dificuldades, comece treinando isso cada vez mais para que você não tenha essa dependência tão grande dos eletrônicos, ok? Bom, a segunda dica é que você tenha assiduidade e que acima de tudo você tenha pontualidade. Assiduidade por quê? Se você pede uma aula de geografia, muitas vezes a sequência da outra aula faz com que você não tenha o entendimento dessa próxima aula. Então as aulas elas são programadas para que você tenha uma sequência de aprendizagem e às vezes faltar de uma aula pode prejudicar justamente nessa sequência de aprendizagem sobre um determinado tema. Um outro ponto importante é justamente a sua pontualidade. Se você chega atrasado, se você não entra no momento exato da sala de aula, você pode perder uma explicação ou até mesmo você chegará de tal forma com que não esteja adequadamente preparado para assisti-la. Então evite isso ao máximo, ok? Bom, quando estiver assistindo a aula, quando estiver tentando prestar atenção à aula, como que você deve se preocupar? Primeiro, a explicação do professor, tá? Note e procure anotar tudo aquilo que o professor fala de interessante. Não procure, muitas vezes, ficar com a atenção em outro tipo de material. Se o professor tem a lousa, anote a lousa juntamente com a explicação. Se o professor está apenas explicando ou não está utilizando a lousa, preocupe-se então em anotar aquilo que é de importante. Porque normalmente o que o professor está falando em sala de aula é aquilo que pode cair na sua prova e é aquilo que será solicitado no vestibular. Então é extremamente importante a sua assiduidade em relação à sala de aula, é extremamente necessário e importante a sua pontualidade e também é extremamente necessário a sua atenção para aquilo que o professor está explicando. Muito bem, muitas vezes o professor está fazendo exercício em sala de aula ou muitas vezes está explicando um conceito. De forma alguma, você deve deixar de questionar aquilo que você não entendeu. Eu costumo dizer que não existe pergunta idiota. Idiota é você não perguntar. Porque se você levar essa dúvida para consigo, com certeza aquilo pode ser cobrado na prova, aquilo pode cair no vestibular. E se você não fechou aquele conceito, outros temas, ou outras questões, ou outras matérias importantes, podem ficar vagas na sua cabeça porque você não perguntou. Então seja participativo, faça perguntas, questione seu professor. Brito, mas eu tenho um problema, porque eu não tenho, eu tenho vergonha, então eu sou tímido, eu sou tímida, eu não consigo participar tanto das aulas assim. Então procura aquele momento reservado, pós-aula, no intervalo, ou então em um momento ou outro que o professor está um pouco mais reservado para que você possa fazer essa pergunta. Mas jamais deixe de questionar ou então jamais leve essa dúvida para casa, ok? Com isso, vamos às nossas próximas dicas, que é justamente como que você deve se portar em casa para um estudo adequado, ok? Vamos lá? Muito bem. Agora, Brito, como que eu devo me portar então em casa?
como que eu devo me portar me preocupando com o estudo em casa? Primeiro, da mesma forma que você se preocupou em deixar os atrativos eletrônicos de lado na escola, em casa não é diferente. Desligar a TV, desligar o som, desligar os eletrônicos ou pelo menos deixá-los distante do seu momento de estudo é extremamente importante. A hora de estudo, ela serve para você estudar. Você tem que reservar no mínimo 3 horas de estudo por dia. Isso é condição sine qua non para que você tenha uma rotina adequada. No lugar de estudo, você tem que se preocupar com um lugar, com uma mesa, com uma escrivaninha, com um ambiente que seja seu, com aquele espaço que você se identifica, mas que esteja organizado. Porque se você chegar num determinado dia e encontrar aquela mesa desorganizada, você mesmo já terá uma aversão daquele espaço. Você pode, é claro, que desorganizá-lo durante o seu estudo, mas terminou o estudo, organize ele. Esse espaço é seu. O seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu avô, seu cachorro, seu irmão, sua irmã, não pode invadir esse espaço. Ali tem seus livros, tem suas apostilas, tem o seu caderno, tem o seu calendário de simulados, provas, tem o seu conteúdo para estudo, tem o seu planejamento. Então, por isso, esse espaço tem que ser um espaço sagrado, onde você terá um encontro com ele todo santo dia, no mínimo 3 horas. Nesse espaço, escolha uma cadeira confortável. Não precisa ser uma cadeira cara para que você tenha então uma ergonometria adequada. Você precisa se preocupar com algo que você sente e se sinta claramente à vontade para realizar os seus estudos. Um outro ponto importante é que, ao estudar, procure fazer resumos. Procure grifar as partes importantes e procure rever aquilo que o professor deu no dia, porque aquilo já está fresco na sua cabeça, você viu aquele ponto já durante a manhã. E se preocupe sempre com as matérias mais difíceis inicialmente. Ou seja, quando você for estudar, o professor trabalhou naquele dia unidades de relevo do Brasil, faça o seu esquema sobre as unidades de relevo do Brasil. Se você não entendeu a origem do relevo do Brasil, procure fazer um resumo, um esquema sobre aquele assunto. Vai te ajudar demais nesse estudo, na sua fixação. Então, primeiro, os temas mais difíceis para os temas mais fáceis. No entanto, durante esse seu estudo, procure sempre reservar no mínimo 1 hora para cada intervalo de estudo. Ou seja, estudei 1 hora, tenho um tempinho de 5 a 10 minutos, vou tomar uma água, vou tomar o suco, vou conferir as redes sociais, vou conferir o meu WhatsApp, vou conferir o meu Facebook, vou conferir o meu Instagram, sem problemas. Esses 5 ou 10 minutos a cada 1 hora é para você, ok? Uma outra dica importante que eu dou para o aluno durante o seu momento de estudo é se preocupar também justamente com esse espaço, mas também o espaço em que tem uma iluminação adequada, um espaço que tem uma temperatura adequada, um espaço que possa perfeitamente te garantir um espaço físico, mas que também te dê uma condição mental adequada para o estudo. Por isso, prepará-lo perto de uma janela, prepará-lo com, caso não tenha uma janela próxima, pelo menos com um abajur próximo, é também importantíssimo para isso. E é claro, a ventilação. Se você não tem um ar-condicionado, um ventilador que não precisa ser de grande porte, mas que possa permitir a você uma ventilação adequada para estudo. Um outro ponto que eu acho importante para o aluno nesse momento de estudo é a sua preocupação com a leitura. Muitas vezes essa leitura ela pode ser uma leitura mais difícil, então ter em mãos um dicionário também é importantíssimo. Às vezes uma palavra que você não entenda possa complicar a sua interpretação desse texto. Então utilize, consulte o dicionário. Ele é importantíssimo para que você possa então estar auxiliando o seu estudo e na interpretação de um determinado texto. Por fim, uma outra dica importante que eu te dou para o estudo dentro da sua casa ou então na sua casa é que você também se preocupe justamente com a forma com que você irá estudar. A concentração é importante, o espaço físico é importante, mas crie uma rotina. Você talvez não consiga começar com 3 horas de estudo, mas talvez você comece com 1h30, 2 horas, 2h30 e vá aumentando gradativamente esse estudo. Só que você, como bom aluno e como bom aluna e como os vestibulares têm mostrado para nós, não pode esquecer jamais que além dessa rotina, além desse compromisso, estar atentos às atualidades é importantíssimo.
Então a leitura de uma revista, a leitura de um jornal, a leitura de um portal de notícias é importantíssimo para o bom aluno que deseja se dar bem e que deseja também ingressar numa boa universidade. Agora eu vou dar 7 dicas para você, importantíssimos para que você se dê bem nos seus estudos e também na sua prova e no vestibular. Vamos lá? Primeira dica importante que eu dou a você: correlacione o que você tem aprendido com outros assuntos que você já aprendeu. Então, por exemplo, se você tem uma atividade mineradora numa determinada região, isso significa que a geologia daquele espaço contribuiu para isso. Um segundo ponto importante: a autoconfiança acima de tudo. Esteja preparado e esteja autoconfiante de que você é capaz. Agora, se você não estudou, se você não se preparou, é difícil você conseguir alcançar essa autoconfiança. Então, acima de tudo, se prepare e tenha convicção de que esse preparo valeu a pena você estar aplicando no seu dia a dia e na sua prova e no seu vestibular. Terceiro ponto importante: para se preparar, tenha um espaço minimamente adequado. Um espaço que você tenha condições física e mental para que você consiga realmente estudar adequadamente. Quarta dica que eu dou a você: é importantíssimo você ficar atento às atualidades. Leia sempre. Eu não digo isso só para geografia. Eu digo, por exemplo, para o tema que pode cair na redação. Eu digo para um novo fenômeno que vem acontecer na física ou na química. Eu digo, por exemplo, para uma nova descoberta na história. E, ou seja, diversos fatores que acontecem no dia a dia podem estar auxiliando também nos seus estudos. Quinta dica importante que eu dou a você: fique atento aos calendários. Os calendários são importantíssimos. Calendários de data e inscrição de vestibular, data dos simulados, calendário em relação aos conteúdos que pode cair na sua prova e que deve cair também nos simulados para o pré-vestibular. Fique atentos aos períodos em que existem aulas interdisciplinares ou palestras, ou então assuntos que o cursinho, ou então que a escola pode te oferecer e que é importante você estar participando. Muitas escolas e muitos cursos pré-vestibulares oferecem aulas especiais, oferecem palestras, oferecem aulas sobre livros que possam cair no vestibular, e é importante você também estar atento para isso e também estar atento para esse tipo de atividade e participar também dessas atividades. A sexta dica que eu dou a você é que esteja também preparado para o seu cotidiano. Crie rotinas de acordar, rotinas de dormir, faça uma atividade física. Cansar o corpo também faz bem. Escolha pelo menos 1 hora do seu dia para isso. Eu sei que estudar é importante, estar atento é importante, estar preparado é importante, mas também se preocupar um pouco com o seu corpo, com uma atividade física é importantíssimo. Não precisa você frequentar uma academia caríssima, não precisa você fazer yoga todos os dias, mas uma caminhada de meia hora e 40 minutos que você faça, ou então uma corrida que você faça no entorno de sua residência é importantíssimo e também te faz bem. Cansar o corpo faz você descansar mais na hora do sono, e isso é importantíssimo. A sétima dica que eu dou para você: todos querem vencer, porém nem todos se preparam para vencer. Preste muita atenção nessa frase e você perceberá que vencer requer um longo caminho e um longo percurso, e tenha certeza que se você se preparar, a vitória virá. Ok? E aí, gostou do nosso vídeo? Ajudamos você com alguma coisa? Espero que sim. Se gostou, dá um like aqui pra gente, ok? Não está inscrito no nosso canal? Nos ajude também. Se inscreva e continue recebendo vídeos importantes no nosso canal Geografia para o Vestibular. Valeu!